Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o tema da nossa aula de hoje é História do Teatro e, para ser mais precisa, é sobre a Idade Média. História do teatro que é amada por muitos e por alguns nem tanto assim, mas que é muito importante a gente saber a história daquilo que a gente está fazendo. E a história do teatro é incrível, né? O teatro passa por diversas fases até chegar aqui onde estamos hoje e ainda estamos aí em constante evolução dessa arte que a gente é tão apaixonado. E hoje a gente vai falar sobre a Idade Média. Só para a gente se situar, a Idade Média ela acontece do século V ao século XIV, então é muito tempo, né? Então vai ter muito conteúdo, hoje só vai ser uma prévia ali ainda do pouquinho do Império Bizâncio, de como começou isso, esse teatro de igreja, como que se dá início a isso. Isso, se dá início a isso, difícil. Mas vamos lá. A luz voltou. A gente vai começar falando que o teatro, lá na era do Bizâncio ainda, na época do Bizâncio, ele era utilizado como uma forma de catetização, essa palavra é difícil, catetização das pessoas. Ou seja, os rituais que eles faziam era uma forma ali de trazer mais as pessoas para a igreja, porque naquela época tinha muitas pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, eram analfabetas. Eu tenho também dificuldade de falar as palavras analfabetas. E então a igreja usava mesmo desses ritos de Páscoa, que era uma coisa muito, muito feita, isso dentro da igreja ainda, e para trazer realmente mais as pessoas para esse lugar de religioso mesmo. Então a igreja tinha esse papel nessa época de catetizar. Gente, isso vem de catequese, tá? Vocês estão entendendo? De catetizar. Gente, tá certo, catetização, tá certo, gente. É que na minha cabeça parece muito estranho, mas não é não. E tinha um ritual secular também, né, a Sexta Santa. Então tinha todo esse ritual de cobrir o Cristo e tudo mais. E ia de sexta a domingo, né? E eles interpretavam mesmo a história de Cristo, isso ainda dentro da igreja em 1050 depois de Cristo. Isso, 1050 depois de Cristo, eles tinham esse ritual de estar cobrindo a história de Cristo e tudo mais. E aí, conforme isso foi dando certo, as pessoas começaram a querer participar mais desses eventos, foram sendo colocadas outras etapas, porque até então era só aquela parte ali de Cristo, da Páscoa mesmo. Depois eles foram colocando a chegada de Pedro, de João, fizeram a passagem da Maria, passagem de Maria Madalena, de Salomé, incluíram Salomé também na história. E eles faziam algumas coisas que, por exemplo, eles estavam passando e tinha um mercadinho que ia lá e todo mundo comprava. Porque quem estava assistindo aquilo falava, nossa, parece muito com o que a gente faz, é muito próximo. Então isso ia aproximando mais as pessoas. Então eles faziam coisas mais normais para mostrar que realmente eles eram assim muito próximos do povo. Já no século XIII, depois de algum tempinho, passou-se a não ser mais a cruz como representação de Jesus, porque antes ficava só uma cruz, né? Que a gente pensa em Cristo, a gente pensa logo no símbolo da cruz. Mas aí eles resolveram colocar uma pessoa para interpretar Jesus. Então, a partir desse momento, não era só um símbolo, e sim uma pessoa que tinha sentimentos e tudo mais. Então, essa pessoa passou a interpretar Jesus também. E aí, com isso, foi chamando, logicamente, mais pessoas, e a igreja ela começou a ficar meio que pequena. Antigamente, eles faziam toda essa representação em cima de um altar, só que o altar já não dava mais, e aí eles foram para outros campos da igreja, então tinha outros campos de representação também, não apenas o altar, porque a gente está falando agora de uma pessoa que está ali atuando, então só um lugar não tem como, então eles foram para outros pontos da igreja. Só que ainda assim era muito pequeno, a igreja já não cabia mais
o tanto de gente que ia chegando para ver as apresentações. Então, eles precisavam de um espaço muito maior do que dentro de uma igreja. E aí foi que eles começaram a ir para fora da igreja e fazer as apresentações do lado de fora da igreja, porque do lado de fora da igreja tinha um espaço muito mais amplo, eles conseguiam representar muito mais coisas do que eles conseguiam representar dentro da igreja. Só que aí surge um problema, que a igreja mesmo se dá esse problema, porque a partir do momento que eu coloco uma pessoa para interpretar Jesus, interpretar Cristo, Cristo tem a passagem bíblica que ele vai para o inferno. Então ele tem o inferno, ele tem aquele momento que ele encontra com um demônio e tudo mais, eu não lembro exatamente quais são as partes, mas ele tem o deserto lá e tudo mais. Então, se eles estavam representando toda essa parte de Salomé e de Maria Madalena, eles teriam necessariamente que colocar também a parte do inferno. E isso é um problema, porque eles colocam essa parte do inferno, só que o que atrai mais do que o que é ruim, ainda mais pensando naquelas pessoas. Isso a gente pode contextualizar em qualquer época. Sempre uma coisa que não pode, ou que está muito distante da gente, vai atrair muito mais a gente do que aquilo que é bom, aquilo que é moral, aquilo que é puro. Naquela época eles não tinham esse contato, então toda vez que surgia a pessoa que representava o demônio ali, o inferno, aquilo chamava muito mais atenção das pessoas, do povo daquela época, do que propriamente as partes boas da história de Cristo. Então, o inferno, o demônio, chama muita atenção. E isso é real até hoje. Se a gente parar para pensar na nossa paixão de Cristo que a gente faz até hoje, a parte que todo mundo mais espera é a parte que vai aparecer o demônio, porque o demônio sai de tudo que a gente está acostumado, né? Sai desse lugar de ir, ele não tem regra. Então, assim, as pessoas querem ver o lado ruim. Quando a gente assiste A Paixão, a gente fica esperando a cena porque vai nos surpreender. Ou quando a gente está fazendo A Paixão como ator, tem, sei lá, 30 pessoas para fazer o demônio, e tem 2 para fazer Jesus, 3 para fazer Maria Madalena e 2 para fazer Maria, mãe de Jesus. E tem as 30 lá para o demônio, porque o demônio ele vai te tirar de um lugar que você está acostumado já. Então, as pessoas nessa época, eles começaram a se fascinar pelo lado ruim e esperar por isso. Eles esperavam para ver o lado ruim da história de Cristo. E não era isso que a igreja queria, né? A igreja queria trazer mais pessoas para catetização, para incluir mais na igreja, e não para as pessoas irem assistir a história de Cristo e prestar mais atenção no demônio do que no Cristo. Então esse foi um grande problema que a igreja tem e que dá um grande link também para o que a gente vai aprender mais para frente, que a gente vai fazer a divisão do teatro sacro, do teatro profano. Já entrando um pouquinho mais para frente, a própria igreja ela proíbe as pessoas de fazerem teatro, porque a igreja começa a ver aquilo como algo ruim, algo mundano, sabe? E nessa época também a gente tem que pensar, entrando na Idade Média mesmo, teatro sagrado, profano, que a gente tinha o teocentrismo. Então o teocentrismo é o quê? O Deus centro do universo. Então tudo está em volta de Deus, Deus está ali no centro. E tudo que sai disso, por exemplo, pessoas que não são... tudo que é contra a igreja não quer perto dela. Então, por isso que é a Idade das Trevas mesmo, né? As pessoas eram muito perseguidas porque eram contra a igreja. Mas isso a gente vai falar um pouquinho nos próximos vídeos, que a gente vai entrar realmente no teatro sagrado, né? Que a gente já falou um pouquinho dessas representações que eles faziam, e do teatro profano, que é muito legal, que vai dar início aí a um teatro de carros e muitas outras coisas que até hoje a gente tem resquícios disso, que a gente vai conversar um pouquinho nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Mas é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Só uma introdução mesmo, porque como vocês viram, é muito tempo, né, a Idade Média, então tem muita coisa para falar ainda. Um beijo e até o próximo vídeo!